Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Você de casa, pode responder que o Espírito Santo está vendo. Vocês estão bem também? Eu também estou bem, graças a Deus. Nossa, esqueci de colocar aqui. Tá valendo. Ai, você pode inclinar sua cabeça? Querido Espírito Santo, esse momento, Senhor, é tão precioso para nós. É um momento ao qual nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, a nossa atenção totalmente, ó Pai, a sua palavra, Jesus. Que a tua palavra, Pai, possa ecoar dentro de cada espírito, dentro de cada alma, Jesus. E o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Pai. Ministrando, nos convencendo, nos confrontando, trazendo cura, restauração, conforme a sua vontade, Jesus. Nós acreditamos, Pai, na tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, no que ela diz que nós somos. Nós acreditamos, ó Deus, naquilo que ela diz que nós podemos, e nós acreditamos naquilo, ó Pai, que o Senhor já preparou para os teus filhos, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra é a palavra da verdade. A tua palavra, Pai, é como uma espada de dois gumes, Pai, que separa a alma do espírito até a nossa profundeza, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos confronte, que o Senhor, Pai, nos traga, Pai, a tua palavra ecoando dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja um momento de grande temor e tremor diante da sua palavra. Reverência, Pai, a tua palavra, Pai, que se fez carne, Jesus. É o Senhor, ó Pai. E nós cremos e nos submetemos ao Senhor, porque desde o princípio houve a palavra. E a palavra diz em Gênesis, no capítulo 1, Pai, que o Senhor disse, haja luz, e houve luz, porque Jesus estava lá, porque Ele era a palavra, Ele era a luz, e nós queremos receber essa luz dentro de nós, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigada, Jesus, pela sua presença em nós. Obrigada, Jesus, pela sua presença em nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Se você concorda em fé comigo, diga bem forte, com grande fé, um amém. Amém! Gente do céu. Ai. Queridos, essa palavra é bem recente dentro de mim, mas que o Espírito Santo foi me lembrando, trazendo à memória, né? E a palavra de semana passada foi bem forte para mim, né? E isso, a semana toda eu tô lendo a Bíblia e sempre tem algum versículo falando. E vamos dizer, Davi lembrou, e você lembra, e você coloca sua mente, e tudo fazendo referência a isso. E eu falei, nossa, fazia muito tempo que isso não acontecia comigo, da palavra ficar ecoando dentro de mim, ecoando, e aquilo me alimentando. E quando eu estava orando aqui, o Senhor já começou a ministrar dentro de mim a palavra que Ele me deu para ministrar. Olha só que legal. Então, você que está aí com a sua Bíblia ligada, você que está com a sua Bíblia física, né, em papel, abra para mim aí em 1 João, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu abri aqui errado, mas é 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. E aí, como eu falei para vocês, a palavra começou a ecoar dentro de mim. E eu comecei a ver que muitas das vezes as coisas que impedem a gente de prosseguir, né, conforme sempre nós estamos caminhando, na caminhada com Cristo, né, dentro da igreja, muitas coisas a gente deixa de fazer. Às vezes por falta de percepção mesmo. Né? Como assim, Ellen? Por exemplo, durante muito tempo da nossa caminhada, às vezes a gente esquece algumas coisas, o que a Bíblia diz, porque nós estamos no automático. E aí a correria do dia a dia, nas nossas orações, no nosso TSD,
a gente está ali no automático porque a gente está acostumado a fazer aquilo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim sobre o poder da confissão. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. O poder da confissão. Você pode repetir comigo? O poder da confissão. O poder da confissão. E como eu orei aqui, Jesus, ele é a própria palavra. E se a gente não está aqui com o coração rendido, com a nossa mente rendida, querido, o próprio Jesus pode vir em carne, que a palavra não vai entrar dentro de nós. Porque nós estamos fechados, né? E muitas das vezes é por causa do automático, por causa do conformismo. A gente está tão conformado com tanta coisa que às vezes a gente esquece de algumas coisas. E eu sinto Deus restaurando alguns princípios nessa casa. Eu sinto Deus restaurando. Se você vê as pregações desse mês, eu fui lá no YouTube e eu fui começando a ver as pregações. E aí Deus, ele nos trouxe a grande comissão de novo. Como que nós vamos ser uma igreja relevante vivendo a grande comissão? Deus foi falando sobre restaurando o altar. Deus foi tirando o desânimo de nós. Deus, ele foi colocando e nos lembrando sobre aquilo que verdadeiramente importa, que foi o tema da mensagem da semana passada. Lembrar daquilo que nos traz esperança. Deus começou a falar com a gente sobre o novo nascimento. Por quê? Porque é princípios elementares da palavra que muitas das vezes a gente esqueceu durante a nossa caminhada. Ou senão nós falamos, eu já sei disso, Ellen. E aí, a confissão é uma das coisas que Deus está querendo restaurar em nós. Nós confessarmos o nosso pecado. Confessarmos a nossa tentação, aquilo que nos tenta a fazer algo errado. Confessar a Deus, a alguém que nós confiamos, as nossas frustrações, aquilo que nós estamos passando. Porque muitas das vezes a gente quer lutar sozinho. E Deus, se você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca fez nada sozinho. Ele sempre tinha, no princípio a palavra diz que havia 3. Porque a palavra diz, façamos. Então Deus nunca fez nada sozinho, ele estava sempre com Jesus e o Espírito Santo. E muitas das vezes nós queremos vencer as coisas sozinhos. Muitas das vezes nós queremos resolver tudo sozinho. E aí nós esquecemos que nós temos um Deus que está conosco a todo tempo nos esperando. A falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Você é o meu fundamento. Senhor, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode sobre mim. E nós termos alguém de confiança para a gente ir lá confessar também. Então, sem mais delongas, essa foi a minha introdução. Então, 1 João, no capítulo 1, no verso 9, é a chave da mensagem. E eu já quero começar com ela. E a gente vai ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, mas eu já quero ler ela para você poder compreender o contexto todo da mensagem. 1 João, capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é o versículo-chave da mensagem. Agora vai lá no verso 5 para a gente dar continuidade nela. Esta é a mensagem, aqui João escrevendo e falando para a igreja e falando aquilo que ele tinha recebido. Ele dando testemunho de Jesus, daquilo que ele viveu com Jesus pessoalmente. Se você ler nos versículos anteriores. E aí ele fala assim que a mensagem de Jesus era essa, que nós vamos ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas
andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero parar por aqui por enquanto, para a gente dar continuidade depois. Olha só, no verso 6, João está falando que se a gente afirma que nós temos comunhão com Deus, nós devemos andar na luz. Olha só, põe para mim, tá, no verso 6. Se a gente afirma que a gente tem comunhão com Deus, nós temos o quê? Que andar na luz. Se eu e você, nós falamos que somos cristãos, se falamos que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos crentes, evangélicos, do jeito que você quiser chamar, mas nós andamos nas trevas, nós somos o quê? Mentirosos. É o que a Bíblia diz. Ó, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. E o que isso quer dizer? Se a nossa comunhão com Deus, essa comunhão, ela tem a possibilidade de nos fazer andar na vontade dEle. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós temos relacionamento com Deus, nós começamos a andar na luz. Nós começamos a conhecer a vontade dEle. Não é? Só que a luz de Deus vai entrando dentro de nós. E aí, se nós não praticamos essa verdade, aquilo que Deus está determinando sobre nós, aquilo que é a vontade dele, segundo a palavra, nós estamos andando nas trevas. E sabe o que trevas significa? Trevas é o quê? Escuridão. Trevas é algo que está oculto. Algo que nós estamos escondendo até mesmo de Deus. Só que Deus vê tudo, tá? Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Nós achamos que escondemos, às vezes, alguma personalidade nossa, característica da nossa personalidade, que não vai agradar o coração de Deus, e nós continuamos andando em comunhão com Deus, mas também andando nas trevas. Nessa escuridão. Eu já falei algumas vezes aqui. Às vezes tem na nossa vida um porão, onde nós colocamos todos os nossos entulhos, tudo aquilo que não presta dentro de nós. Às vezes uma mentira, às vezes um egoísmo, uma falta de perdão. Isso é trevas. Isso é escuridão. E a Bíblia está falando que Deus é o quê? Luz, e não há trevas nele. No verso 5, a palavra está falando, Deus é luz, e não há trevas nele. Então, quando a gente começa a deixar isso oculto, a luz de Deus apaga? Não. Mas qual luz apaga? A nossa. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse o quê? Que nós somos a luz desse mundo. E aí nós ficamos fracos, nós ficamos frustrados, nós começamos a ser tentados. Porque nós não estamos andando nessa verdade. E aí, como, né, eu achei bem legal, porque a nossa célula chama oikos, né? E oikos é comunhão. Oikos é relacionamento. E oikos vem de koinonia, no grego. E koinonia é a mesma coisa que oikos. Então, nós que somos, né, da IAA, que eu falo dessa casa aqui, nós participamos de uma célula que se chama comunhão. Que se chama oikos, koinonia. E aí eu fui procurar um pouco mais profundo o significado, e um dos significados de koinonia pode estar relacionado à vida compartilhada.
Eu compartilho a minha vida com Deus. É essa comunhão que a Bíblia está dizendo. E será que você tem compartilhado a sua vida com Deus? Ou será que você está fazendo uma oração mecânica dentro do seu secreto? Algo que nós estamos totalmente acostumados. E nós estamos entrando cheio de trevas no nosso secreto. Nós estamos entrando cheio de máscaras para falar com Deus. Uau, eu falei máscara sem pensar, olhei pro pastor e tá de máscara. O que a máscara esconde? Eu não sei se o pastor tá sorrindo, se ele tá fazendo assim. Se tá. Eu não sei. Eu não sei. E aí nós vamos falar com Deus cheio de máscaras, cheio de trevas. As trevas que eu falo não é que você está com demônio. As trevas que eu estou falando é quando você está ocultando as coisas para Deus e para si mesmo. Meu Deus. E aí a Bíblia diz que nós mentimos para nós mesmos. E não praticamos a verdade. E Deus não pactua com a mentira. Porque o pai da mentira, segundo o apóstolo João, no Evangelho, João 8:44, se eu não me engano, diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, se nós queremos ser verdadeiros cristãos, discípulos do Senhor, querido, independente da consequência que a verdade vai colocar na sua vida, fale a verdade. Ande na verdade. Não há melhor recompensa do que você andar na verdade. É melhor eu viver uma consequência da verdade do que depois uma consequência de uma mentira. A consequência vai vir. Agora a escolha é minha e sua, se a gente vai andar na mentira ou andar na verdade. Andar nas trevas ou andar na luz. Andar no ocultismo. O ocultismo vem da bruxaria. Vem da feitiçaria. Mas o Senhor, Ele quebra isso. Quando nós entramos nessa vida compartilhada, nessa koinonia diária com Ele. E estamos dispostos a tirar essas máscaras espirituais, emocionais, status, de dinheiro, de bens materiais, de coisas que é totalmente terrenas, de carências emocionais. E eu falo isso não é porque, Ellen, então não posso sentir mais nada. Não é isso. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, sentir falta, saudade, amar as pessoas. Isso é natural do ser humano, isso é saudável. Mas quando nós precisamos desse afeto para poder agir, aí é doentio. Porque nós não estamos dependendo de Deus, nós estamos dependendo de uma emoção, de um sentimento, de um retorno de uma pessoa. E eu falo isso por experiência própria. Muitos anos eu já vivi isso. Muitos. Minha pastora está aqui, vai dizer. Muitos. E todos os dias nós lutamos contra isso. Todos os dias. Todos os dias eu luto contra isso. Porque eu não quero mais andar nas trevas, no ocultismo. Eu quero andar na luz. E aí no verso 7, põe para mim, tá, por favor? No verso 7 há uma condição que João está colocando aqui. Se você andar na luz, com ele você está. E você mantém um relacionamento com quem? Uns com os outros. Então, o andar na luz e a comunhão com Deus tem que gerar relacionamento uns com os outros. E eu falo muito, eu conversei até com a Elaine um pouquinho sobre isso hoje. Sobre a gente se relacionar. E não é fácil a gente se relacionar com as pessoas. Não é fácil a gente se relacionar com a igreja. Não é fácil. A gente se frustra. A gente espera algo da pessoa e não há retorno e não há maldade nisso. Mas nós não podemos depender disso. Não é isso que a gente estava falando? Porque se a gente depende das pessoas, se a nossa conquista, algo que vai nos mover, a nossa motivação estiver em pessoas, a gente vai viver uma vida atrofiada.
Nós vamos viver uma vida que vai se encolhendo cada dia, cada dia, cada dia. Porque é uma coisa que o pastor Diego Menin fala, que eu vi uma pregação dele, ele fala que a expectativa que a gente coloca nas pessoas e aquilo que ela não cumpre essa expectativa, não é responsabilidade dela, foi responsabilidade minha. Porque eu coloquei isso nela. E depois, né, acho que faz uma semana que eu vi essa mensagem e para mim falou muito forte, quebrou algo dentro de mim. Porque isso é natural, a gente colocar expectativas nas pessoas. É automático. E as pessoas não vão sempre coincidir a sua expectativa com o comportamento dela. E aí nós vamos ficar dependendo disso. A nossa expectativa tem que estar onde? Em Cristo. Ele não vai decepcionar. Ele não vai errar comigo, ele não vai errar com você. E uma coisa que eu escrevi aqui. A exigência da comunhão com Deus é deixar a luz dele, Deus é luz, a deixar a luz entrar e revelar o que é certo e errado dentro de nós. Quando entramos em comunhão com Deus, nesse relacionamento com Ele, nós deixamos a luz de Deus entrar onde há as trevas em nós. Aonde há pecado, aonde há frustração, aonde há rancor, falta de perdão, onde há ganância, inveja, gula, onde há tudo isso. Para Ele revelar. A luz, ela revela algo. Sim ou não? Porque se nós apagarmos todas essas luzes aqui, você não vai enxergar nada. Mas se eu colocar só a lanterna do meu celular aqui, o que vai acontecer? Você vai conseguir ver. Revelou o que estava oculto. Então a comunhão com Deus tem que revelar aquilo que é certo e aquilo que é errado dentro de você. Aquilo que é certo e aquilo que é errado no seu pensamento. Aquilo que é certo e errado no seu sentimento. Porque é fácil eu falar, nossa, a palavra falou muito comigo. Mas na segunda-feira nada mudou. Mas na terça, na quarta, na quinta, nada mudou. Então a palavra não falou com você. Lembra daqueles terrenos que Jesus falou? Tem a beira do caminho, a semente caiu na beira do caminho. A semente caiu perto dos espinhos. E aí, olha só os terrenos. A semente, a palavra só cai e dá fruto na terra boa. Se não deu fruto, desculpa, sua terra não está boa. Precisa entrar na luz. Coloca o seu coração na luz. Coloca a sua mente na luz. Coloca o seu corpo na luz. Trata, sara, cura. E bora. Bora que o reino precisa de mim, precisa de você. Sim. Ele quer curar, quer transformar, quer sarar, quer nos posicionar, nos capacitar para enviar a nós. Para fazer isso a outras pessoas. Porque tem pessoas que eu não vou alcançar. Tem pessoas que é você que vai alcançar. Tem amigos, colegas, parentes que é você que vai alcançar. Eu não vou alcançar. Eu não vou conseguir chegar. Mas Jesus precisa fazer isso em você primeiro. Você precisa ser a testemunha que João está dando aqui. Ele está dando testemunho de uma intimidade pessoal que ele teve com Jesus. E ele começou a falar para a igreja. A mensagem é essa. Deus é luz e não há trevas nele. Você precisa andar na luz. Você não pode compactuar com o pecado. Você não pode compactuar com aquilo que a cultura do sistema mundano diz que é. Existe uma guerra. A pergunta é, você é um soldado? Você é um soldado. Agora, que lado você está? Nós somos soldados. Ou de um lado ou do outro. O que vai definir é a luz que habita em nós. Uma pergunta para você.
Nós estamos falando de luz, sim ou não? O que a luz... O que essa luz que nos confronta gera em nós? Eu falei uma aqui e está no versículo. Está no versículo de 1 João 1:7. Olha aí. Olha aí você na sua Bíblia, no seu smartphone, ou aqui no nosso painel de LED. O que a luz que nos confronta, a luz de Deus, quando entra em nós, gera purificação e comunhão, que eu falei. A comunhão, imagina você. Você tem amigos, não tem? Nossa, só o Diogo tem amigos, queridos. Diogo, você quer ser amigo da igreja? Amém. Gente, o Diogo quer ser amigo de todo mundo, tá bom? Porque tem amigo, vocês não têm? Então, ele tá disponível para ser amigo, tá bom? Você tem amigo ou colega? Você se relaciona com as pessoas? Amém? Ah, glória a Deus, que susto, querida. Achei que você estava isolado mesmo assim, né, da vida. Mas tudo bem. Agora uma pergunta. Quem não gosta de se relacionar com as pessoas que são transparentes? Você já conviveu com uma pessoa que você conhece muito tempo, mas você não conhece ela? Já aconteceu isso com você? Você conhece tanto tempo aquela pessoa, mas parece que você conheceu uma semana atrás. Por quê? Porque a pessoa não é transparente. A pessoa parece que oculta tudo, parece que tem medo de se expor. Ou aquela pessoa que você se relaciona com ela e você não vê sinceridade. Mas não é legal quando a gente se relaciona com uma pessoa que ela é transparente, ela é o que ela é. Ela não coloca máscaras, ela não finge, ela não encena, não. Se ela tem defeitos, ela mostra os defeitos. Se ela tem qualidade, ela demonstra as qualidades que ela tem. E você fala, uau, essa pessoa às vezes é impaciente, às vezes é arrogante, mas eu amo estar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela emana sinceridade. Ela emana transparência. E isso nos traz, sabe o quê? Confiança. A gente confia nela, apesar dos defeitos. Né? Porque eu e você, nós temos defeitos. Mas aí, a gente está escondendo isso? Isso é a comunhão. Nós temos que ser aquilo que nós somos, aceitar quem nós somos. Aceitar os nossos defeitos, aceitar as nossas qualidades e expor isso para o outro. Para gerar o quê? Comunhão uns com os outros. Comunhão com a igreja. Imagina, se eu vivo com a Tainá, eu já conheço ela há 5 anos. Ela é minha discípula. E eu falar para ela que eu não conheço ela, ou ela fala assim, nossa, eu nem sei quem que a Ellen é. Nem sei do que ela gosta. Tá, isso é comunhão? Eu, a Tainá? Não. Claro que ela não vai saber tudo de mim, nem eu tudo dela. Mas ao decorrer do tempo, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Porque está tendo transparência, sinceridade um com o outro. É isso que a igreja de Cristo precisa. Porque a igreja, eu já vi um pastor falando que a igreja é como um hospital. Se você está aqui esperando perfeição, está no lugar errado, que aqui tem pessoas doentes, pessoas feridas, que estão num processo de cura, de ser sarado, de ser capacitado por Jesus, até que Ele venha. E isso gera crescimento e amadurecimento quando há essa sinceridade. Quando há essa comunhão aqui. Porque eu estou em comunhão com Deus, eu estou em coinonia com Deus.
Eu estou recebendo a luz de Deus onde tem trevas dentro de mim, onde eu estou escondendo as coisas. E aí eu estou me relacionando com o meu irmão, estou relacionando com a igreja, com a célula, com a oração em conjunto. E aí a minha irmã, e depois a Beth, depois a Emily. Olha só, todo mundo nesse processo. Você acha que a igreja não vai ser o melhor lugar do mundo para a gente estar? Mas por que as pessoas não querem vir para cá? Por que é tão difícil evangelizar as pessoas? Porque está faltando o quê? Luz. Luz dentro de nós. Porque as pessoas não estão vendo um coração sincero. Eles estão vendo máscaras de cristãos, máscaras de crente. De que na segunda-feira nós estamos com a Bíblia debaixo do braço. Mas na segunda-feira nós sei lá o que estamos fazendo. E eu falo por mim. Quantas vezes já não fui convidado para ir para a igreja e eu não ia porque as pessoas que me convidavam, eu não via Cristo nelas. Eu não via o Cristo que não compactua com o pecado. Um Cristo que via a casa de Deus sendo feita um covil de ladrões e Cristo foi lá e chutou o pau da barraca. E falou, eu não aceito isso aqui na casa do meu pai. Ele não compactua com o pecado. Sabe, um pacto é parceria, é união. Cristo não faz isso. Porque Deus é luz e não há trevas nele. 1 João 1,5. Grava esse versículo. Se você gravar esse versículo hoje, eu vou ficar feliz. Não precisa nem gravar o resto. 1 João 1,5. Deus é luz e não há trevas nele. Se eu tenho comunhão com ele, eu tenho luz. Se não, não tenho. Pronto. O evangelho é simples, mas é profundo. O evangelho, ele é simples, mas é profundo. E aí a segunda coisa que gera, ele nos purifica. Quem nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando a luz habita em nós, quando nós estamos em coinonia, em comunhão com Deus, e comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros, a purificação dos pecados. E eu fui, olha só o que eu coloquei. A purificação é o segundo resultado do andar na luz. Porque, pelo sangue de Jesus que nos purifica do domínio do pecado. E aí você me pergunta, mas eu continuo pecando. Não é? Sabe por quê? Porque o pecado ainda está presente. Mas Jesus nos purifica do domínio do pecado. O pecado, depois da ressurreição de Cristo, o pecado não tem mais governo sobre nós. Porque nós recebemos uma nova natureza. Semelhante de Cristo. Então, eu tenho autoridade sobre o pecado. Essa é a diferença. Eu continuo pecando, mas eu posso não pecar mais. Porque eu decido. Eu decido vencer. E não deixar aquilo me dominar. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E eu só posso isso por causa do sangue dele derramado. E aí começa esse desligamento do pecado, das trevas dentro de nós. Porque nós estamos emanando luz. E aí eu quero pular agora de novo por verso 9. Você pode ler comigo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Agora é a chave da mensagem. João está falando, se a gente confessar. E confessar, como eu falei, tem o significado da luz. Porque a luz, ela revela algo. E o confessar é revelar.
Quando eu confesso, é revelar, eu estou declarando, eu estou deixando transparente o meu pecado. Eu estou deixando transparente as minhas dificuldades. Eu estou deixando transparente as frustrações que eu vivo. Porque, lembra que se eu deixar em oculto, não tem como Deus acessar. Não porque Ele não pode, mas porque Ele não vai fazer nada arrombando o nosso coração, destruindo a nossa vida para fazer algo que Ele quer. Apocalipse vai dizer que Jesus faz o quê? Ele bate na porta. Se você abrir, eu vou cear com você e você comigo. Olha que educado. O Deus Todo-Poderoso, Ele... E nós cantamos, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus. Mostrando meus dons. Só que o confessar não para por aí. E eu fui pesquisar. O confessar, além de você revelar, o confessar tem o abandonar. Não adianta a gente só falar para Deus ou falar para algum líder, nosso discipulador. Não. O pastor, não é só falar. É você abandonar. Então, quando nós confessamos, nós revelamos, nós falamos aquilo que nos aflige, nós falamos aquilo que nós não vencemos. E aí nós o quê? Abandonamos. E abandonar é deixar, perder o interesse, desprezar. Eu desprezo aquilo. Eu deixo de praticar. Isso que é abandonar. Olha a revelação. Porque a gente fala, Eli, eu oro, eu falo para Deus. Mas você parou de praticar? Mas você convive com as mesmas pessoas ainda? Você mudou os seus hábitos? E isso acontece comigo. Gente, o tanto que eu tenho vontade de acordar às 7 horas da manhã e orar, é incrível. Eu tenho muita vontade. Mas eu consigo? Não. E eu falo, Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a levantar. Pá, de rir, Tainá. Deus, me ajuda a levantar cedo. Só que aí eu vou dormir 2 horas da manhã. Eu abandonei? Não. Eu confessei para Deus. Deus, eu quero fazer algo que é bom para o meu espírito, mas eu estou alimentando a minha carne. Eu estou pecando. E aí... eu percebi que eu confessei para Deus uma dificuldade minha, mas eu não abandonei. Por quê? O abandono tem que mudar algum hábito. Eu tenho que deixar de fazer algo. E isso foi essa semana, tá? Foi essa semana. E aí eu falo, agora eu vou ter que mudar, vou ter que dormir mais cedo, ter que me alimentar melhor para eu ter mais energia, para eu poder conseguir levantar mais cedo. Querido, é uma coisa simples, mas você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida que você acha que você quer fazer algo, mas você não consegue. É mudança de hábito. Você confessa, diz a sua dificuldade, diz a sua frustração, o seu pecado, mas muda o seu comportamento. Abandona ele. Porque a palavra diz que Deus, ele é fiel e justo. Sim ou não? Sim. Fiel porque o que ele fala, ele faz. Justo por quê? Porque a sua justiça, nós não podemos colocar a justiça humana e igualar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus a justiça humana fez algo de errado, tem que pagar. Não é? A lei humana não é assim, né? Se o ladrão roubou, matou, o que acontece com ele? Ele vai ser punido. Sim ou não? Sim. Só que a justiça, isso é justiça para o homem.
Mas é a justiça de Deus. Eu vou pegar uma pessoa que não tem culpa nenhuma e vou colocar no lugar da Ellen, que fez tudo de errado, para pagar. Eu vou pegar o meu filho, que é santo, perfeito, não há mácula, não há sujeira, não há imundícia nenhuma de pecado, e vou colocar esse para pagar pela sujeira que a Ellen fez, pelo pecado, pela corrupção que a Ellen fez. Essa é a justiça de Deus. É o direito merecido no seu filho, que era para ser para nós. E aí o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E perdoar é ser absolvido de um castigo. Olha só como é importante nós andarmos na luz. Olha só como é importante você viver na verdade. Porque quando você confessa e você abandona aquilo que domina você, Ele te perdoa de todo pecado. Ele te perdoa de toda a corrupção que aconteceu na sua vida. Que às vezes você nem teve culpa, mas aconteceu. Ele te absolve de um castigo que era merecido. E coloca em quem? Jesus. E aí o que depois ele faz de perdoar? Ele nos purifica. Porque não adianta a gente continuar sujo ainda. Ele nos limpa. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos remiu. Nos limpou, removeu a poluição do pecado. Esse é o poder da confissão. Quando nós confessamos algo para Deus, nós temos pessoas que nós podemos confessar, nós podemos ser nós mesmos. A luz habita em nós. Por causa dessa comunhão. E aí tem o perdoar, que tira toda a culpa, toda a condenação do pecado, toda a incapacidade humana, e coloca em Cristo. E além disso, Ele nos limpa. Ele tira a poluição, tira todos os requisitos do pecado, todo o sentimento de culpa, de frustração dentro de nós. Por quê? Porque precisa de uma pessoa para ter essa culpa. A ira de Deus precisava ser colocada em alguém. E Cristo se ofereceu. Por amor a mim e por amor a você. Para que nós pudéssemos andar na luz. Para que nós pudéssemos ter essa comunhão, essa vida compartilhada. E eu lembrei de uma mensagem do Tiago, do Tiago aqui da igreja, que ele falou sobre a vida Zoe. Não sei se vocês lembram. A vida Zoe de Deus é a vida de Deus dentro de nós. E aí, a pergunta que fica é, será que a gente está disposto a viver essa verdade? A viver nessa luz? Porque há uma disposição dentro de nós. Não tem como a gente viver mais 5, mais 10 anos dentro da igreja e a gente não vê os frutos florescendo. Porque, novamente eu falo, e a sua terra, como que tá? Para a gente finalizar, 1 João 2, no verso 1 e no verso 2, João ele vai falar assim, ó. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar,
temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Querido, você sente que você pecou? Você sente que você está errado? Você sente que você foi ferido? Não tem problema. Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele é a satisfação do pecado. Agora eu vou explicar para você. Jesus, ele não somente, ele como Deus, é o propiciador. Propiciador é aquele que oferece um sacrifício. Lembra dos sacerdotes lá na época de Moisés? Tinha que ter o sacerdote lá para oferecer os sacrifícios. Esse é o propiciador. E Jesus, ele não era somente o propiciador, aquele que ia dar a oferta de sacrifício, o cordeiro, o holocausto. Mas ele era a própria oferta. Ele era a própria propiciação. De vez Jesus, de vez Deus, o próprio Deus falar, continuar com os holocaustos, ele falou, não, eu vou pessoalmente lá. Eu vou me oferecer. E veio a pessoa de Jesus. Eu não sei se você está entendendo isso. Você tem coragem de se oferecer para a morte de alguém que vai te recusar? A propiciação é a satisfação causada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Essa propiciação, esse oferecimento de um sacrifício, de um cordeiro, Jesus como ser humano, ele foi lá e se entregou para que a gente, cada um de nós, pudéssemos ser perdoados e purificado de todo o domínio do pecado, de todo o domínio das trevas. E isso para mim basta. Isso para mim e isso para você tem que ser tudo na sua vida. E é por isso que você tem que levantar de manhã. É por isso que você lembra daquilo que te dá esperança. Porque Cristo se ofereceu para te perdoar, para purificar nós. E não há limitação. Não há limitação na satisfação que Cristo é em relação ao pecado. Não tem mais nada o que se possa fazer. Como o pastor disse aqui, não tem nada que você possa fazer para você ser salvo, mais amado, porque Cristo já é suficiente. E uma frase que sempre ficou dentro do meu espírito, e o Diogo, ele sempre repete isso, e isso ficou muito cravado dentro de mim, Jesus é importante ou suficiente? Não é? No dia que ele falou isso na célula, meu Deus do céu, dentro de mim estremeceu, porque Jesus é o que para nós? Ele é importante ou ele é suficiente? Ele é a satisfação completa, a qual nós vamos viver e enfrentar qualquer gigante, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer escassez da nossa vida. Por amor a Ele. Ele morreu para dar vida para você. E você pode dar a sua vida por Ele? Se coloque de pé.